neste vídeo, apresento então o lançamento oblíquo. Também é um movimento bidimensional, assim como o lançamento horizontal. Tá? Exemplos aplicados, para que a gente entenda o que é um lançamento oblíquo. Então, o lançamento oblíquo é quando a gente lança, né, um objeto e ele forma, então, como trajetória, uma parábola inteira. Quando a gente fala em lançamento horizontal, o que a gente tem de trajetória é meia parábola, tá? Então, quando a gente tem um lançamento oblíquo, a gente tem uma parábola inteira, ou seja, nós temos um ângulo de lançamento com a horizontal ou um ângulo de lançamento em relação à nossa vertical, certo? Outro exemplo que a gente pode ter, então, é, por exemplo, uma bola de golfe, em que eu dou uma tacada e, dependendo do ângulo que eu vou dar essa minha tacada, eu vou ter uma certa velocidade inicial, aqui representada em azul, e essa bolinha, então, vai realizar uma trajetória que é dada por uma parábola, tá? Então, em verde nós temos uma trajetória, aqui nós temos, então, o nosso referencial, né, que é um eixo cartesiano, o eixo X e o eixo Y. Lembrando que a ação da gravidade, ela sempre ocorre de tal forma que a ação é vertical para baixo. Então, analisando aquela bolinha de golfe agora dentro do meu referencial X e Y, né, nós podemos perceber o seguinte: no momento da tacada, a bolinha ela vai ter uma velocidade que é V0, tá? Essa velocidade, à medida que o nosso corpo vai subindo, ele diminui a velocidade e após ele inicia um sentido oposto em aumentar a velocidade, chegando ao mesmo ponto, ou seja, a mesma altura, com a mesma velocidade V, que vai ser igual a V0, tá? Então, em azul, nós temos representado aqui qual é a velocidade da nossa esfera, tá? Então, qual é a velocidade da nossa esfera? Porém, essa velocidade assume, em alguns pontos, que ela não é nem horizontal nem vertical. Então, o que a gente faz, né, para entender ou para calcular, né, de forma teórica, né, a velocidade inicial ou as componentes dessas velocidades? Então, o que nós temos? Nós temos na horizontal, nós temos uma velocidade V0x, ou seja, nós temos a componente horizontal da velocidade inicial, V0x. Esta componente, vocês vão perceber que ela tem sempre o mesmo valor V0x, tá? O que acontece com a nossa componente vertical? Nossa componente vertical, né, no momento da tacada tem uma certa velocidade V0y e essa velocidade vai diminuindo à medida que ele sobe na trajetória, né? Quando a esfera atinge o ponto máximo, ou seja, a altura máxima, nós vamos ter a componente vertical da velocidade igual a zero. Por quê? Ela sobe, 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 inverte o sentido do movimento e desce. Para inverter o sentido, né, a condição é que ele pare no ar, né? Quando a gente diz que o objeto para, ele para de forma instantânea, né? Ele para e já retorna no sentido oposto, certo? Observem que aqui nós temos o que a gente chama de deslocamento, né? O alcance da nossa bolinha, né? Que é o alcance máximo. Tá bem? Agora vamos fazer uma análise desse lançamento, tá? Então, o que nós temos? Nós temos uma velocidade V0, eu coloco um eixo X, um eixo Y, pego simplesmente a extremidade desta flecha, projeto em Y, vou ter a componente vertical da velocidade inicial e projeto no eixo X, né? Essa minha V0, que eu vou ter então a componente horizontal da velocidade inicial, certo?
Então, na verdade, eu tenho um triângulo. Tendo esse triângulo, né, vamos colocar o nome dessas variáveis. Então, a nossa hipotenusa é o nosso V0. A nossa base, então, é a componente horizontal da velocidade inicial. A nossa altura é a componente vertical da velocidade. E a hipotenusa, como eu falei, então, é a velocidade real ou a velocidade inicial da esfera, certo? Então, agora, analisem que nós temos um ângulo em que foi chutada essa bola, né? Ou foi dada uma tacada nessa bola. Esse ângulo eu chamo de ângulo θ, é um ângulo qualquer. Se eu calcular o seno desse ângulo, o que é o seno de um ângulo? Seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Ó. Aqui está o ângulo. Cateto oposto. Cateto oposto está aqui, V0y, e a hipotenusa é o V0. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que o seno do ângulo θ vai ser a componente vertical da nossa velocidade inicial dividido pela velocidade inicial. Isolo a componente vertical. Então, eu vou ter a equação da minha velocidade inicial, né? A componente vertical da velocidade inicial. Da mesma forma, eu vou proceder com a componente horizontal, tá? A componente horizontal nós vamos tirar com o cosseno, ó, porque o cosseno do ângulo θ é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, tá? Então, vamos colocar aqui. Cosseno, cateto adjacente é a componente horizontal da velocidade inicial, dividido pela velocidade inicial. Então, isolando a componente horizontal, nós vamos ter que a componente horizontal da velocidade inicial é dada pela velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo. Cosseno deste ângulo aqui, que pode ser um ângulo qualquer, certo? Então, aqui, o que nós temos? Nós temos como calcular a componente vertical da velocidade inicial e a componente horizontal da velocidade inicial. Mas, se eu tenho só essas duas componentes, como que eu calculo essa nossa velocidade inicial? Lembram? Nós já fizemos isso nas outras aulas, né? Nós calculamos através de Pitágoras, ó. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, na verdade, vai ser velocidade inicial ao quadrado igual a componente horizontal da velocidade inicial ao quadrado mais a componente vertical ao quadrado. Essa, então, é a equação para descobrir qual é o valor do V0, tá? Aqui, componente vertical da velocidade inicial, componente horizontal da velocidade inicial e aqui a velocidade inicial, ou seja, a velocidade real. Tá? Sempre. Se eu estiver querendo definir qual é a velocidade em qualquer ponto, que não seja nesse ponto inicial, que jeito que eu faço? Da mesma forma, através de Pitágoras, né? Então, a velocidade real ao quadrado vai ser igual à velocidade inicial em x ao quadrado mais a velocidade em y ao quadrado, certo? O que é isso? É a velocidade real em qualquer instante de tempo para o lançamento oblíquo. Então, aqui o que nós definimos? Como calcular o V0y, como calcular o V0x, como calcular a velocidade em qualquer instante de tempo, certo? Agora, nós vamos tentar entender esse movimento que é um movimento bidimensional. Iniciemos da mesma forma do que o movimento horizontal, o lançamento horizontal. Ó, em x, teremos um movimento uniforme em que a velocidade é constante, ou seja, a componente x da velocidade inicial se mantém sempre o mesmo valor em todas as posições assumidas pelo corpo. Então, isso nos diz que esse movimento na horizontal é um movimento uniforme. Por isso que a gente utiliza esta equação aqui, que é a equação horária do movimento uniforme. Olha só, isolamos as posições do lado esquerdo da nossa equação. O que nós vamos ter? Que a variação da posição, ou o deslocamento, ou o alcance, vai ser dado pelo nosso V0x
vezes 2 vezes o tempo. Por que 2 vezes o tempo? Vocês devem estar perguntando, né? Se na aula passada, no lançamento horizontal, nós tínhamos só o tempo. Por quê? Porque nesse momento nós estamos num lançamento em que a velocidade tem um certo valor, chega no ponto máximo e retorna. Então, nós vamos ter o tempo de subida mais o tempo de descida. Nós sabemos que o tempo de subida e o tempo de descida é o mesmo. Então, é por isso que aparece esse 2 aqui, tá? Então, ΔS é o deslocamento ou alcance, V0x é a componente horizontal da velocidade inicial, né? E o T é o tempo. Então, só não esqueçam que o alcance é toda essa faixa em amarelo, por isso que a gente usa 2 vezes o tempo, tá? Bom, analisando o movimento bidimensional, que é o lançamento oblíquo, então, agora, apenas na direção vertical, nós percebemos que nós temos na vertical um movimento retilíneo uniformemente variado. Porém, é um movimento variado específico, que é o de queda livre ou lançamento vertical. O que ele tem de especial? Que a aceleração dele é igual à aceleração da gravidade. Muito bem, então quais são as equações que nós temos? Da queda livre, né, do lançamento, transformando para o lançamento oblíquo, nós colocamos um índice y na velocidade inicial. Da mesma forma, na equação horária da velocidade, ó, no lugar de velocidade, componente vertical da velocidade inicial, mais a aceleração da gravidade, vezes o tempo. Na equação de Torricelli, o que nós fizemos? A mesma coisa. Colocamos o índice para representar aqui a componente vertical da velocidade. Então, no movimento bidimensional, quais são as equações que a gente tem para o lançamento oblíquo? Tá? Resumo de equações. Primeiro, a componente vertical da velocidade é dada pela velocidade vezes o seno do ângulo. A componente horizontal da velocidade inicial é dada pela velocidade vezes o cosseno do ângulo. Então, antes da gente resolver qualquer tipo de exercício de lançamento oblíquo, nós precisamos definir quem são as componentes iniciais da velocidade na vertical e na horizontal. Depois, nós podemos utilizar a equação que determina o alcance, lembrando que agora nós temos que levar em consideração o tempo de subida mais o tempo de descida, né? Nós também temos a equação horária da altura, a equação horária da velocidade, lembrando sempre dos índices y para definir as nossas grandezas verticais, e também temos a equação de Torricelli. E não podemos deixar de mencionar, então, aqui também a equação da velocidade resultante, ou a velocidade real, que é dada pela velocidade real ao quadrado, igual a componente horizontal da velocidade inicial ao quadrado, mais a velocidade, a componente y da velocidade ao quadrado. Sempre Pitágoras, tá? Aqui, então, por último, um exemplo para que a gente possa observar. Olha só, observem que quanto menor ou quanto maior foi o ângulo em relação à horizontal, ó, porque ó, em relação a x, o ângulo em amarelo é o de 75 graus. O menor ângulo é o laranja. Então, quanto maior o ângulo, maior vai ser a altura, tá? Quanto menor o ângulo, né, nós vamos ter um equilíbrio aqui. Se ele é muito pequenininho, o alcance é pequeno e a altura é pequena, tá? Mas nós podemos ter mediano, como no caso 45 graus, que é a metade de 90 graus, em que nós vamos ter um alcance máximo. Então, vocês já sabem que
No lançamento oblíquo, para que ele tenha o alcance máximo, ou seja, a distância entre o lançamento e a distância em que ele atinge o solo novamente, essa distância aqui ela é maior quando o nosso ângulo é um ângulo de 45 graus. Porém, se o objetivo do lançamento é atingir uma altura máxima, o que nós vamos fazer? Um ângulo maior com a horizontal. Então, nós vamos ter uma altura máxima, mas o alcance não vai ser tão grande nem tão pequeno, certo?